Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila. Eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês mais um giro de notícias. Tem bastante notícias aí de base, de sereias, tem algumas do elenco profissional, a gente vai focar aí nas que são mais interessantes. Então, começando com a grande notícia que a gente teve aí nesse dia 6, com que o Santos confirma a compra definitivamente do jogador Rodrigo Fernandes. Então, o volante uruguaio Rodrigo Fernandes agora é jogador do Santos em definitivo. Então, cerca aí de 8 milhões de reais que o Santos vai pagar parcelado. Ele tem um contrato até o fim de 2025 com o Santos. E é um dos destaques aí do time do Santos, né? De todos os jogadores que o Santos trouxe, acho que ele foi o que melhor funcionou, né? Dos reforços. E ele foi revelado pelo Danúbio do Uruguai, teve boa passagem, e daí foi para o Guarani e acabou ganhando a Copa Paraguai 2019 e os campeonatos Clausura 2021, que é o campeonato nacional deles. Ele, pela equipe do Guarani, ele entrou 110 vezes em campo, marcando 6 gols e dando 3 assistências, mas a gente sabe que o lance dele é outro, né? A marcação, da segurança e aquele primeiro passo. Então, excelente notícia aí para o profissional do Santos, a compra definitiva de Rodrigo Fernandes. Aproveitando que a gente está falando aí de compra, então já vamos passar para algo administrativo, que o Santos encaminhou a compra do CT Rei Pelé. Então está acertado a compra e o presidente Andrés Rueda participou do blog Sou Santista, disse que a negociação já foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então o clube vai pagar em 20 anos e pretende passar percentuais em cada transferência de jogadores. Como que funciona isso? O Santos vai pagar valores acordados, né, parcelas acordadas, mas cada vez que vender jogador, uma porcentagemzinha vai lá para ir diminuindo o valor da dívida. Falta só a assinatura do presidente e a partir disso está tudo certo. E com isso facilita a vida do Santos e do Andrés Rueda, porque ele estava procurando um terreno para construir um CT só. E era um terreno de 150 mil metros quadrados. E agora, por conta dessa negociação, ele consegue fazer um novo CT para o profissional, né? E o Rei Pelé ele usa para base. Então já fica definitivo, as categorias de base vão poder treinar ali esse Ceres também, e daí ele só precisa procurar um terreno aí de 20 a 30 mil metros quadrados para construir o novo CT do profissional. O terreno do CT Rei Pelé foi construído, foi concedido ao Santos desde novembro de 96. Secretaria do Patrimônio da União, ou seja, o governo federal que é proprietário. E o Santos já teve grande risco de perder esse espaço em várias oportunidades. Em 2020, o Santos criou o Instituto Santos de Responsabilidade Social com o objetivo de impedir o leilão do CTR e Pelé. Então, uma ótima notícia aí para o Santos, agora só falta a assinatura do presidente, assinando, o Santos aí vai poder procurar um terreno só para o CT do profissional, que facilita a vida do Rueda, né? Porque ele estava com bastante dificuldade, tinha até reclamado um tempo atrás. Todas as matérias que eu estou lendo para vocês, galera, Diário do Peixe, tá? Essa daqui, no caso, foi o Guilherme Lesnock, também nesse dia 6 de dezembro. No dia 4 de dezembro, a gente teve uma notícia agora falando de Meninos da Vila. 4 de dezembro, matéria da Laura Marcelo, falando que o pai de Renatinho e Neymar fizeram o destaque do Sub-17 trocar rivais pelo Santos. Aí fala que o atacante Rodrigo César, destaque do Sub-17 do Santos, revelou que teve propostas para São Paulo e Palmeiras antes de acertar com o Peixe. Ele foi convocado para a seleção sub-17 e falou da sua paixão pelo futebol e revelou que sua chegada teve ligação com o pai de Renatinho, um dos ídolos do clube. Comecei com 5 anos, sou do interior de São Paulo, de Junqueirópolis. Com 10 anos fui jogar um torneio em uma cidade lá perto e o pai do Renato, ex-volante do Santos, me viu jogando e perguntou para o meu pai se poderia me levar para fazer um teste. Ele fez o teste de uma semana em janeiro de 2017, gostaram e falaram para voltar para a cidade que dava uma resposta. Depois deu 2 ou 3 dias, ligaram para o pai falando que era para ir para Santos, só que ele tinha proposta do São Paulo e do Palmeiras. E ele ficou para decidir, só que ele já gostava do Neymar na época, tinha a ascensão do Rodrigo também, e ele decidiu ir para o Santos. Pelo Brasileiro Sub-17, foram 12 partidas com 6 gols, e pelo estadual foram 22 jogos com 10 gols marcados. E ele ainda bateu o pênalti que deu o título ao Santos da Paulista Cup Sub-16 diante do Palmeiras, e já teve 2 convocações para o Sub-17. Ele assinou o primeiro contrato profissional no fim de outubro e o vínculo é válido até 30 de setembro de 2025. Legal, legal, bem interessante. Aí,
Notícia também do dia 4 de dezembro que o Santos perdeu para o Corinthians nos pênaltis na semi do Sub-11. Então, o Santos venceu por 1-0 no tempo normal e nos pênaltis perdeu por 3-0 para o Corinthians, foi eliminado das semis do Paulista Sub-11. O jogo foi realizado domingo, na manhã de domingo, no CT Pelé, em Santos. O lateral Felipe Sgarbi fez o gol do Peixe no tempo normal, mas os santistas desperdiçaram 3 cobranças na disputa por pênaltis. A categoria teve Fabrício Monte no banco de reservas, porque o treinador Indy testou positivo para a Covid-19 e não pôde participar. Já no Sub-13, que também jogou no domingo, o Santos bateu o São Paulo e está na final do Paulista Sub-13. Nadson e Davi Nogueira jogaram bem, deram um show. O Santos goleou o São Paulo por 5-2 na manhã de domingo no CT Pelé e vai para a final do Paulistão Sub-13. Os gols santistas foram marcados por Nadson 2 vezes, Davi Nogueira 2 vezes e Davi Carvalho. Na final do Paulista Sub-13, o Santos enfrenta o Palmeiras em partidas de volta. A primeira terá mando da equipe da capital e a decisão mando do Santos. O camisa 7 do Peixe, Natson, marcou 2 golaços, um deles olímpico, e deu assistência para um dos gols de Davi Nogueira, que foi artilheiro geral da competição com 20 gols. Está sendo, né, o artilheiro da competição com 20 gols. Aí teve aqui falando que no primeiro jogo não entraram muito focados, mas que o time é muito bom, que dessa vez eles entraram mais focados e que o time é muito bom e coletivo, que não tem destaque individual. E o Fabrício Monte, que comandou também, né, o Sub-11 aí por conta de ter testado, é o técnico e manteve e conseguiu aí fazer essa vitória e a chegada aí do Santos na final. Boa sorte aí, meninos. Muita sorte para vocês aí para enfrentar o Palmeiras. Mudando de Meninos da Vila, ainda falando de Meninos da Vila, perdão, a Federação Paulista divulgou a tabela da Copinha. Então, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreia com o São Raimundo, matéria da Laura Marcelo também do dia 6 aqui, hoje. O Santos estreia contra o São Raimundo no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, às 15 horas. O Peixe tem sede em Santo André e enfrentará os donos da casa Santo André, o Falcon de Sergipe e o São Raimundo de Roraima. O Santos vai enfrentar... O Santos chegou até a final da Copinha em 2022, feito que não alcançava desde 2014. Vários jogadores subiram ao profissional: Lucas Barbosa, Juan Seco e Lucas Pires. O Santos tem 3 títulos da Copa São Paulo, um em 84 e depois 2013 e 14, e conquistou o Campeonato Paulista esse ano. Veja os jogos do Santos da primeira fase. Dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, Santos e São Raimundo às 3 da tarde. Dia 7 de janeiro, um sábado, Falcon e Santos às 3h15. E dia 11 de janeiro, uma quarta, às 7h30, Santo André e Santos para fechar a primeira fase. Dando continuidade, também matéria da Laura Marçal do dia 6, falando que a geração 2002 se representa com o elenco profissional e será avaliada pelo técnico Odair Hellmann. Quem são os jogadores? Goleiro Edu Araújo, os zagueiros Derek e Léo Zabala, os laterais Cadu, Andrei Quintino e Pedro Escaramuza, e o volante Ivonei vão se representar junto ao elenco profissional na próxima quarta-feira, dia 14. Nascidos em 2002, os 6 jogadores serão avaliados pelo técnico Odair Hellmann. Por conta da pandemia, a federação liberou atletas com até 21 anos para atuar na Copa São Paulo. Dependendo da avaliação do Odair Hellmann, eles também podem ser utilizados na Copinha pelo Orlando Ribeiro, que vai comandar o Sub-20. Edu Araújo tem contrato até março do ano que vem, mas deve renovar. Zabala tem contrato até o fim de 2023 e Derek até o fim de 2020, até março de 2026. Pedrinho renovou até junho de 2024. Cadu é uma expectativa para a lateral direito, porque o Santos está só com o Natan, depois que o Madison e o Auron saíram do profissional. Ele tem contrato até setembro de 2023, então, dependendo de como sair, pode até conseguir uma renovação. E o Andrei até julho de 2024. O destaque foi o Ivonei, né, foi destaque do Sub-20 na temporada, que foi capitão, foi artilheiro do Paulista e ajudou o Santos a conquistar o título, né? Ele tem contrato até o fim de 2025. O Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro, o Campeonato Paulista da equipe principal, tá? Onde o Santos vai estrear diante do Mirassol. Só que o Sub-20 começa a temporada no dia 4 de janeiro, né? Que vão jogar contra o São Raimundo aí pela Copinha. E a preparação já começou desde o dia 28 de novembro aí. Os nascidos em 2005 passaram a integrar o Sub-20 e a lista final dos inscritos deve ser definida após o feedback do Odair a respeito aí dessa galera de 2002. Boa sorte e preparativo. E agora sim a gente vai falar das sereias.
Matéria também, 6 de dezembro, Laura Marcelo falando que as Sereias ficam em sexto lugar no ranking de clubes de 2022 da CBF. A, a CBF revisou o critério de convenção de pontos e houve a inserção do Campeonato Brasileiro Feminino A3 e a retirada da pontuação referente à Copa do Brasil, que desde 2016 não acontece. É feito um cálculo do desempenho dos times em competições das últimas 5 temporadas. Falando que o Santos fez um Brasileirão equilibrado, ficou na primeira fase, né? Não classificou, ficou em nono e eram os 8 que se classificaram. Foram 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados, 24 sofridos. No estadual, vai enfrentar o São Paulo nas semifinais. Na primeira fase, somou 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 11 jogos, com 47 gols marcados e 10 sofridos. O líder do ranking é o Corinthians, com 11.680 pontos, seguidos de Ferroviária com 8.800. Eu tô arredondando aqui, tá? 8.000, eu vou falar a pontuação, porque arredondar também é sacanagem, porque é muito específico. Então, ó, Corinthians com 11.680, Ferroviária com 8.848, Internacional 8.460, Avaí Kinderman 8.336, Flamengo 8.120 e o Santos com 8.088. Na sequência, Palmeiras com 7.800, São Paulo 7.600, São José 7.500 e Grêmio 7.200, aproximadamente aí depois do Palmeiras para baixo, eu arredondei, tá? O Santos já ficou em oitavo, foi a pior classificação da tabela, do ranking da CBF, mas também já ficou em segundo, em quarto, sabe? Então, e como são resultados dos últimos anos, a tendência é que o Santos tenha uma melhora daqui para frente, até com investimento um pouquinho maior, aí, segundo o Rueda, foi quase 25%, e matérias falando aí que cerca de 20% de aumento aí no investimento para esse ano. Tomara que dê certo, que o Santos consiga objetivos maiores e ir mais para frente, tentar manter essa base que tem qualidade e trazer algumas peças aí para deixar o time ainda mais qualificado para a próxima temporada. Mas, como a temporada ainda não acabou, né? Matéria do dia 5 de dezembro do Guilherme Lesnock, falando das Sereias, que a Bia Menezes esquece a primeira fase e foca em novo duelo contra o São Paulo. Depois de ter garantido a classificação contra o Realidade Jovem, o time do Santos tem pela frente a equipe do São Paulo nas semis do Paulistão Feminino. O aguardado duelo coloca frente a frente dois clubes que dividiram a ponta da tabela em determinados momentos. O Peixe liderou boa parte da primeira fase até o último jogo antes da pausa de outubro, quando enfrentou o São Paulo e sofreu uma goleada de 5-0 em plena Vila Belmiro. O duro golpe não só permitiu que o tricolor ultrapassasse o Santos, como também foi a primeira derrota das Sereias no campeonato. Agora o confronto das semis coloca mais uma vez as duas equipes frente a frente. O jogo de ida é marcado para o dia 7, ou seja, nesta quarta-feira, leva as equipes à Vila Belmiro. Depois de um resultado tão largo na primeira fase, o Santos busca se redimir com o torcedor. E aí tem a declaração da Bia, que vai ser um jogo difícil contra o São Paulo, não só porque o time delas é qualificado, mas por ser uma partida que vale classificação, todo mundo vai entrar disposto a entregar 120% pelo resultado, mas dentro de campo são 11 contra 11 querendo a vitória, que nós possamos desempenhar um bom trabalho e sair com essa vitória. E apesar das duas equipes terem dividido a liderança ao longo do campeonato, quem terminou na ponta foi o Palmeiras, foi seguido por São Paulo, Santos e Ferroviária, respectivamente. O Peixe teve 8 vitórias, um único empate e 2 derrotas nos 11 jogos que disputou. E os resultados negativos acabaram vindo depois da derrota contra o São Paulo. Depois da pausa de outubro, a equipe que passou boa parte do campeonato invicta acabou perdendo mais uma vez contra o Corinthians, né? Foi quando o Santos perdeu para o Corinthians um pouco mais para frente. E daí a Bia fala que é ruim que não tenha ganho na primeira fase, mas não tem lamentação. É uma nova fase, vale vaga na final e nós vamos buscar essa vaga. Aí a gente também tem outras matérias, matéria do dia 3 da Laura Marcelo falando que Kaká projeta o clássico contra o São Paulo. Quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Duelo de ida das semis do Paulista Feminino. O que a Kaká falou? A zagueira falou: espera um jogo bem equilibrado, com as duas equipes bem organizadas. Estou ansiosa porque o jogo é na Vila e jogar na Vila para mim é mágico. É a primeira vez que vou jogar no Morumbi, estou bem ansiosa também. A nossa equipe vem se preparando bastante, fizemos uma boa campanha na Ladies Cup e tenho certeza que estamos preparados para esse clássico. E ela comemorou que ela fez a renovação aí também do contrato, né? Está garantida para o ano que vem. E a matéria aí também do dia 5 de dezembro da Laura Marcelo, falando que a Taizinha projeta o clássico contra o São Paulo pela CMI. A meia atacante Taizinha ressalta a respeito pelos adversários, mas acredita no trabalho feito pela equipe de Cleiton Lima. A gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e no trabalho que a comissão tem passado para a gente no dia a dia e nos treinos.
Acreditamos muito no potencial uma da outra. A gente é boa como equipe e no individual também. É claro que vamos respeitar o São Paulo, mas acreditamos no nosso trabalho. Fizemos um bom Campeonato Paulista e merecemos a classificação. Tivemos pontos que deixamos a desejar e precisamos melhorar, mas o professor Clayton sabe de tudo. Estamos trabalhando justamente para, no final, pecar o menos possível, porque é clássico, jogo de detalhe, e um detalhe é decidir a classificação para a final. Primeiro jogo, quarta-feira, dia 7 de dezembro, 9h30 da noite na Vila, e a decisão no domingo, às 19 horas, no Morumbi. E, em princípio, a Taizinha convocou a torcida para acompanhar a decisão na Vila. A entrada vai ser gratuita para a torcida única do Santos para apoiar a equipe das Sereias. Então, galera de Santos aí que quiser dar um apoio, quarta-feira aí, dia 7 de dezembro, às 9h30 da noite, amanhã, para quem está vendo o vídeo no dia que eu gravei, entrada grátis aí para ver uma semifinal, um clássico aí entre Santos e São Paulo, as Sereias pegando o time do São Paulo. E é isso, galera. Por hoje é só. Ainda muita especulação, nada de confirmação. O que a gente tem confirmado é que o Santos vai comprar o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. Tem uma negociação bem encaminhada com o Steven Mendonça do Ceará, e estão falando no nome do zagueiro Messias, que é outro jogador do Ceará, que também é bem avaliado pela comissão e que parece que está andando essa negociação. Mas de fechado, redondo, nada certo. É esperada a chegada do Dair Helma ainda essa semana, né? Então hoje é dia 6, terça-feira. Ele deve chegar aí para começar a fazer os trabalhos presencialmente, conhecer a estrutura e estar trabalhando aí mais perto do Falcão e do presidente Rueda. É isso, galera. Muito obrigado para você que acompanha o nosso trabalho. Agradecemos demais. Rumo aí aos 1.000 inscritos no nosso canal. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem suas sugestões, comentários, questões aí que pode até virar pauta para gente. Participem, avaliem a gente nos tocadores de podcasts. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.